E hoje a gente tem a palestra da nossa professora Ana Luísa, né, que é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestre na área Política, Memória e Cidade, né, pelo Instituto de Filosofia, Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. A Ana Luísa é professora do curso de Artes na Universidade de Artes Visuais, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e tem um foco em desenho e arte cidade. Bom, seus interesses de pesquisa incluem curadoria, expografia, desenho de observação, a criação de narrativas visuais, urbanas e ações artísticas urbanas, desenvolvida em estreita relação com os problemas urbanos e a comunidade. Hoje a Ana vai trazer para a gente uma palestra sobre arte, espaço e experiência, estudo de campo e análise visual na paisagem do Oeste baiano. Oi, Ana, como é que você está? Oi, Cíntia, obrigada pela apresentação. Olá a todos que estão acompanhando mais uma vez. Bom, agradecendo então a todos que estão aqui assistindo, vou falar um pouquinho sobre esse tema que vocês já tenham talvez ouvido falar também, né? Essa história de arte, espaço, experiência. Então, quem esteve comigo no fim de 2020, começo de 2021, talvez tenha visto que eu estava dando um curso de extensão com esse nome, né? O curso de extensão se chamava Arte, Espaço, Experiência na Cidade Educadora. Então, eu estava ali querendo trazer do nosso campo de discussão de professores de arte, professores que trabalham com a matéria de artes, egressos do curso de licenciatura em artes visuais e outras pessoas interessadas, a discussão sobre essa relação entre essas três coisas que acho que são muito importantes para o nosso trabalho hoje. A arte, claro, o espaço e a nossa experiência, tá? E aí vocês vão ver que eu vou estar sempre falando desses assuntos de alguma forma, e a forma que eu escolhi para falar sobre esse assunto com vocês hoje é pelo viés das nossas experiências em campo, das aulas de campo, dos estudos de campo, e também das análises visuais. Então, eu quero conversar com professores, alunos que estão aqui assistindo, sobre alguns recursos para que a gente analise visualmente a paisagem. Né? Então, a gente está vendo aqui no seminário várias conversas interessantes com diferentes olhares interdisciplinares sobre a paisagem, e eu acho que eu vou estar trazendo mais uma contribuiçãozinha para quem é professor. Eu acho que isso não é só para os professores de artes, é para todos os professores, é para todos os alunos. Eu acho que também não tem uma restrição de que é para o ensino médio ou para o ensino fundamental. Eu acho que vale para todo mundo que tiver interesse em trabalhar com isso, que é pensar que a gente tem recursos visuais para refletir sobre o espaço, sobre a paisagem ao nosso redor. Então, deixa eu colocar aqui uma apresentaçãozinha que eu preparei para a gente. Tá dando para ver? Tá ok, dá para ver sim. Beleza, obrigada. Bom, então eu estou começando a conversa com uma pergunta, né? Acho que como professora eu tenho cada vez mais gostado de começar as nossas conversas com boas perguntas. E aí eu achei que a pergunta para hoje era: qual o papel da cidade na educação? Eu acho que é uma pergunta que às vezes a gente poderia estar se fazendo mais, e a gente poderia estar fazendo mais na escola, na cidade, nos espaços comunitários, na família. Qual é o papel da cidade na educação? E aí eu mesma fazer o exercício de procurar refletir sobre isso, né? Quando a gente pensa nessa relação entre educação e cidade, eu vejo que, antes de mais nada, existe uma percepção de que a educação acontece em dois lugares. Primeiro, na família, né? Então, seria a educação que todos têm, que todo mundo vivencia de alguma forma numa esfera privada, né? Na esfera íntima da família, o lar, e no ambiente doméstico. Né? Às vezes essa esfera da família é um pouco ampliada, ela vai ter outros parentes que participam, amigos íntimos, mas é uma esfera que, pela sua natureza, é privada. E ali, de fato, a gente vive uma parte importante da nossa educação. E aí, a outra esfera onde eu penso que acontece a nossa educação, também muito importante,
é a esfera social, né? Então seria aquilo que a gente poderia chamar de uma educação social. E que hoje em dia a gente considera que acontece principalmente na escola, né? Então a gente passou a entender e aceitar a escola como espaço de educação formal, onde se dá a educação social. Mas eu acho que o meu papel hoje, né, depois de fazer essa pergunta, é vir aqui lembrar um pouco para todo mundo que a educação social ela acontece na escola, a escola é fundamental e provavelmente o principal meio para que a educação social aconteça, mas ela não é o único. Essa educação social ela também está acontecendo todos os dias, fora da esfera doméstica, fora da esfera privada, em meio à comunidade, né? Então, quem aqui está participando, que vive numa comunidade muito próxima, sabe do que eu estou falando, né? Do papel, das experiências dos mais velhos, dos eventos comunitários, das festas, dos encontros, do percorrer a cidade, o espaço na educação. E é uma coisa que ela é percebida quando a gente para pensar, mas ela também muitas vezes é esquecida quando a gente vai refletir sobre o que é a educação. E eu acho que a gente compreender essa amplitude do papel na comunidade, para além da escola, na educação, é fundamental para que a gente entenda o papel da cidade na educação, porque justamente é nessa relação entre a esfera privada, a esfera doméstica, a escola como um espaço de educação formal e a comunidade como um espaço onde tudo isso se dá, que está a educação na cidade. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, tem não sei se isso é um conceito, mas talvez seja, que é a cidade educadora, né? Então, da onde vem isso? O que quer dizer a cidade ser educadora? Acho que em 1990, um grupo de administradores públicos, arquitetos, educadores se reuniram numa cidade europeia e resolveram juntar os municípios para fazer um manifesto conjunto, que é o Manifesto das Cidades Educadoras, que vocês vão encontrar online, tem sido atualizado a cada X número de anos, então o mais recente, se eu não me engano, é de 2018, e nesse manifesto eles vão cunhar o que é essa ideia de cidade educadora, essa cidade que deve participar da educação de todos, né? Mas aí eu já queria, partindo dessa ideia, falar de 3 coisas que eu observo que são importantes para essa ideia de cidade educadora e principalmente para a nossa discussão de cidade educadora, que é a gente entender que a cidade pode muitas vezes ser para a gente um objeto de estudo, né? Então a gente fala, bom, vou fazer um trabalho sobre a minha cidade, a geografia, a história, a arte, a cultura da minha cidade, os tipos de trabalho que são desenvolvidos na minha cidade, a economia da minha cidade. Então, aqui a cidade é um objeto de estudo. A cidade como o lugar, o local onde se dá o nosso estudo. Então, quando a gente vai para um estudo de campo, né, vou levar meus alunos à padaria, eu vou na feira com a minha turma, vou fazer uma aula na beira do rio para conversar com os pescadores, né? A cidade é o local onde eu estou fazendo o meu estudo e aprendendo. Mas eu acho que esse conceito de cidade educadora abre para a gente um terceiro campo muito interessante, que permite que a gente pense a cidade não apenas como objeto de estudo, como lugar onde acontece o nosso estudo, mas também como quem educa. Ou seja, é a ideia de que estar na cidade já é algo em si educativo, né? Estar na cidade, em meio à comunidade, é algo que promove a educação. E eu acho que por esse motivo é fundamental que a escola seja parceira nessa promoção. Bom, essa Carta das Cidades Educadoras, então, citando a versão de 2018, que vocês vão encontrar na web, traz alguns pontos, eu escolhi alguns deles para destacar para a nossa conversa aqui. Então, primeiro ela fala que as crianças e os jovens não são mais protagonistas passivos da vida social e, por consequência, da cidade. Quando eu li a primeira vez, eu achei estranho essa história de protagonista passivo, né? É protagonista ou não é, né? Quem seria o protagonista passivo, né? É alguém que é protagonista, mas que ao mesmo tempo não pode agir, é passivo, né? E aí o que eles estão falando aqui é que as crianças e os jovens não são protagonistas passivos, eles são protagonistas, portanto, ativos. Eles têm que participar, eles têm direito ao espaço de serem protagonistas ativos na vida social e na vida da cidade, por consequência. Bom, outro ponto que segue aqui na carta.
Ela diz que vivemos num mundo de incerteza, que privilegia a procura da segurança, que se exprime muitas vezes como a negação e uma desconfiança mútua. A cidade educadora, consciente desse fato, não procura soluções unilaterais simples. Aceita a contradição e propõe processos de conhecimento, diálogo e participação como caminho adequado à coexistência na e com a incerteza. Tá? Então, acho que aqui é um outro ponto, que é essa questão de que a gente fala, não, mas e como eu vou para a cidade, eu vejo que isso aparece muito com os meus colegas educadores na educação básica, né, que é a preocupação com sair dos muros da escola por conta da segurança, né? Então, eu acho interessante quando eles colocam que nós devemos ser conscientes desse fato, mas não adianta buscar uma solução unilateral simples, né? Então, a escola se fechar nos seus próprios muros, né? É necessário ter consciência disso, aceitar essa contradição e propor processos de conhecimento a partir do diálogo e da participação, para buscar um caminho de coexistência, né? Então, é uma questão da participação cidadã, da gente encontrar recursos para estar na cidade de forma cidadã com jovens e crianças. E aí, por fim, eu destaco mais um ponto, que é que, dentre os seus pontos, a carta propõe o diálogo entre gerações como procura de projetos comuns e partilhados entre grupos de pessoas de idades diferentes. Né? Então, o que é isso? Né? Tenho certeza que muitos aqui têm a experiência de contar quando ficava na varanda, ouvindo seu avô, seu bisavô contar histórias da sua família, da sua comunidade, né? Então, em muitas comunidades isso existe, numa esfera que muitas vezes ultrapassa a própria esfera da família, que é esse espaço de transmissão de conhecimento, de memória, de experiência, esse espaço partilhado entre pessoas de idades diferentes, né? Então, é a ideia já muito celebrada de que os velhos têm muito a ensinar, que os idosos têm muito a ensinar, mas também a gente pensar que talvez exista aí nesse pensamento um espaço para pensar que essa partilha entre diferentes gerações pode significar que os jovens e as crianças talvez tenham algo também a ensinar aos mais velhos. Então essa troca ela pode ter os dois lados. Bom, eu gosto de fazer uma outra pergunta para as minhas turmas, que é uma pergunta daquelas, né, que parecem assim querer abraçar o mundo, mas que é uma pergunta simples. O que é cidade? E aí eu gosto de colocar essa citação de um arquiteto chamado Aldo Rossi, e na década de 60 escreveu que a cidade não é, por sua natureza, algo que possa ser reduzido a uma ideia base. Aí, essa hora, todo mundo fala, poxa, né, mas então você não me respondeu nada, porque se a cidade, por sua natureza, não pode ser reduzida a uma ideia base, ou seja, entendida por uma única ideia, o que é a cidade? E a pergunta volta a ressoar, volta a ecoar. Né? Bom, eu não sei a resposta, tá? Então, a gente pode perguntar aqui, cada um pode pensar qual seria a sua resposta, mas eu vou ter a ousadia de compartilhar com vocês as respostas que os meus alunos do curso de extensão deram ali na aula, depois de pensar um pouquinho, e eu fui anotando, né? Então, o G. Anderson falou que a cidade é uma extensão do nosso lar. A Lucivânia, a cidade é o espaço onde se cruzam histórias e se constroem identidades. Angélica, cidade é a ampliação da violência no campo. O Yuri, a cidade é uma aglomeração humana. Uli, mais do que concreto e ferro, cidade é uma demarcação onde a experiência humana se constrói. Maiara, a cidade é o espaço onde se constroem relações de afeto, conhecimento popular. Natália, cidade é um conjunto de culturas, paisagens, qualidade ambiental e industrial e uma construção histórica. Geice, cidade é um emaranhado de construções grandes e pequenas. Ilvanete, cidade é um organismo resultado da aglomeração e relações humanas. Rafael, a cidade é um projeto construído, reconstruído todos os dias pelas andanças das pessoas que ali vivem e passam. Ornísia,
A cidade é um meio habitacional onde as pessoas vivem aglomeradas, se organizam, se constroem e reconstroem a partir de sua cultura e de seus interesses. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudantes, e desses 11 estudantes, professores, participantes, a gente tem 11 concepções diferentes do que é a cidade, né? Então, acho que para cada um aqui, para quem parou para pensar um minutinho e anotar o que é cidade, a gente vai ver uma definição diferente. E eu acho muito bonito essa anotação, porque a gente vê que para esses vários relatos, a cidade vai desde o lar até o lugar onde vivem todas as pessoas, né? Ela, sendo uma aglomeração humana, não é apenas feita de edifícios construídos, né, de edifícios. Ela não é feita apenas de construções materiais grandes e pequenas, mas ela é também feita de experiências humanas, né? Então, relações de afeto, conhecimento popular. O que mais que aparece aqui, né? A cidade é também um lugar onde as pessoas se organizam, se constroem e se reconstroem, né? Então, é bacana ver esses olhares tão profundos que pensam a cidade para além de uma materialidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a cidade, a gente acaba reduzindo ela a certos aspectos materiais construídos, né? Então, prédios, edifícios, ruas, árvores, mas a gente se esquece que não apenas de pedras se fazem as cidades, né? As cidades também são feitas de homens, de experiências, de vivências humanas, e isso está presente aqui nas concepções dos alunos. Bom, mas o nosso tema principal, e o tema sobre o qual eu venho me debruçando já há algum tempo, que eu acho que interessa para a gente discutir aqui, é a relação entre arte e cidade, né? E como a gente pode relacionar essa concepção de uma cidade educadora com a arte. Então, eu faço um paralelo aqui entre aquele meu pensamento sobre as maneiras de olhar a cidade como objeto de estudo, como lugar onde se dá o estudo e como quem ensina, com a experiência da arte, né? Então, a gente pode pensar que o objeto artístico pode ter a cidade como tema, né? Então, a gente vê isso por vezes acontecendo, né? Vamos pintar um mural sobre as Carrancas de Santa Maria da Vitória. Então, eu lembro de um muito bonito ali para a Filha de Samavi, né, embaixo do Alto do Menino Deus, daquela praça da igrejinha, tinha um mural com umas barcas, as carrancas, então que recontava um pouco da história da navegação fluvial, uma imagem muito bonita. Então, esse seria o caso de um objeto artístico que tem a cidade como tema. O objeto artístico também pode estar inserido no espaço urbano, né? Então, ser uma obra de arte pública, que é o caso desse mural, é o caso de muitos monumentos, esculturas em praças, né? Eu acho que um mural, né, um grafite que foi feito no muro da escola, também pode ser considerado como uma obra de arte pública, né, que é inserida, portanto, no espaço da cidade. As arquiteturas da cidade são objetos de arte, né, que estão inseridos no espaço da cidade. As antigas carrancas de Mestre Guarani, quando estavam ali no porto, ancoradas nas barcas no porto de Santa Maria da Vitória, também, né, eram objetos artísticos inseridos no espaço urbano e assim por diante, né. Tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o Júlio Carlo Argan, que fala que todos os fatos urbanos são objetos artísticos, né, são objetos estéticos, então que, de certa forma, desse ponto de vista, a gente poderia olhar para tudo que é feito, produzido, que tem uma visualidade na cidade, como uma obra de arte pública, tá? Mas eu acho que o ponto que eu gostaria de discutir aqui com vocês e me aprofundar é a ideia de que podem haver práticas estéticas que são surgidas na relação com o espaço urbano. Quer dizer, elas não são nem um objeto artístico que tem a cidade como tema, nem um objeto artístico que está inserido dentro do espaço da cidade, mas são práticas estéticas que aparecem quando a gente está na cidade, na nossa relação com a cidade. E aí acho que a palavra relação vai ser chave para a gente pensar. Bom, mais uma pergunta. Vocês viram que eu gosto de fazer perguntas, né?
Então, essa pergunta, que é acompanhada dessa imagem dos pés tocando uma areia com uma água bem clarinha, né? Dá quase para a gente sentir o frescor dessa água, a textura fina dos grãos de areia, como podemos dar uma dimensão estética à experiência? E aí, é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês, mostrando algumas experiências que eu realizei e que acho que podem servir de inspiração para vocês desenvolverem os trabalhos de vocês, alunos e professores, proporem as suas próprias pesquisas e irem a campo. Bom, esse é um trabalho que eu fiz em 2017 com uma turma de uma matéria chamada Arte e Cidade. Na verdade, esse ainda não é o trabalho que propõe a experiência estética na cidade, nesses moldes que a gente está conversando, né? É um trabalho que está propondo analisar a cidade na escala do mapa, né? Então, eles foram para os mapas no Google, em outras plataformas, no site do IBGE, para tentar analisar o desenho da cidade vista de cima, né? Sem necessariamente conhecer, ter experimentado aquela cidade. Então, nos grupos, cada grupo estava pesquisando uma cidade, nesse caso era o grupo que estava pesquisando a cidade de Cocos, na Bahia, e nem todos ali conheciam Cocos, tá? Alguns eram de Cocos, mas nem todos conheciam, e eles foram investigar esse desenho da cidade a partir dos mapas. Eu mostro essas experiências de mapas porque eu acho que elas são importantes para a gente pensar que tem vários recursos visuais quando a gente vai pensar a análise visual da cidade. Eu acho que esse é um recurso visual interessante, importante, e que hoje, com todos os recursos disponíveis na web, com o site do IBGE, no Google, a gente tem amplamente acessível e pode trabalhar de várias formas. Mas eu não vou me deter muito aqui, porque o que eu quero falar mais é sobre os percursos, as experiências estéticas que surgem ao estar na cidade, né? Então, eu quero valorizar justamente o aspecto estético que surge na vivência. Essas imagens são imagens de uma aula que eu faço, já fiz várias vezes com turmas diferentes, onde eu proponho um percurso de caminhada. A gente sai do campus da universidade, que fica numa parte alta da cidade, próxima à Caixa Econômica Federal, para quem conhece, a gente vai descendo pelo bairro da Sambaíba em direção ao Rio Corrente, e aí a gente vai percorrendo a pé toda a orla urbana do Rio, quase até o fim dessa orla urbana. Então a gente quer entender como que é essa imagem da cidade, a gente quer analisar essa orla urbana e sentir essa orla urbana com nossos próprios pés, com nossos próprios narizes, ver com os nossos próprios olhos e tocar com as nossas próprias mãos, tá? Então, assim, já adianto para vocês que não é o caminho que normalmente a gente faz, né? Tem uma rua principal que é paralela ali e que acompanha esse percurso e que um pedestre normalmente percorreria. Então, a gente também está procurando conhecer um percurso que não é um percurso mais pisado, né? Esse local, ele é utilizado, ele é vivido por muitas pessoas, mas ele acaba marginalizado na percepção da cidade, né? Então, eu tenho feito essa aula na aula do Rio Corrente como uma forma da gente discutir uma série de problemas urbanos, né? Que vão desde o desenho da cidade, a presença ou ausência de infraestrutura, né? Como água, esgoto, calçamento, calçadas, percursos, né, para os pedestres, arborização adequada, tratamento ambiental das margens, e até outras questões como espaços de lazer adequados, né, questões de... tem uns lugares que tem lançamento de esgoto, que a gente percebe ali, né, tem edifícios que, apesar de estarem na beira do rio, nessa paisagem maravilhosa, viram as costas para o rio, e aí a gente vai percebendo tudo isso pela experiência, né? Tem alguns pontos que as pessoas têm medo de passar, né, tem receio, e tudo isso vai se somando a essa vivência, e a gente vai produzindo uma reflexão, né, que pode ser compartilhada, pode ser discutida depois, e pode ser um registro, que pode ser fotográfico ou por desenho, além da anotação das nossas sensações e da nossa experiência. Bom, então acho que um ponto que talvez comece a ficar evidente é que a caminhada, o percurso, pode ser uma forma da gente adquirir conhecimento, né? E pela sua própria natureza, a caminhada no espaço não necessariamente é só o espaço urbano, né? Podem ser espaços ditos naturais, né? Podem ser outras paisagens. Mas o percurso na paisagem produz conhecimentos,
né? Produz conhecimentos a partir das apreensões da paisagem que as nossas diferentes experiências vão ter, né? Então, aqui essas duas fotografias são exemplos de duas experiências diferentes, né? Então, a primeira fotografia à esquerda é uma aula de campo onde a gente se deslocou para um povoado chamado Santo Antônio, em Correntina, onde vive um senhor chamado Adrião da Rebeca, que fabrica rabecas de buriti artesanais, que detém esse conhecimento, toca o instrumento, e a gente foi conhecer essa obra do senhor Adrião, e ao mesmo tempo conversar com ele, com a família, né, com a comunidade ali presente. E aí nessa foto a gente vê o interesse e a participação das crianças, né, então essa troca humana entre gerações, né, e as crianças vendo os alunos da UFOB desenharem enquanto participavam da conversa, viam, escutavam o seu Adrião, passaram a desenhar de observação também, pediram os cadernos, né, então a gente vê como essa transmissão acontece de forma muito sensível e às vezes muito mais efetiva do que com um exercício formal, né, dentro de uma sala de aula. A segunda foto é de uma visita a um lugar chamado Gruta do Padre, que fica em Santana, então uma aula de campo também, a gente tem no primeiro plano a nossa aluna Aline desenhando, e de novo, né, eu gosto dessa foto para mostrar como estar na paisagem também nos provoca experiências estéticas, né? Então, nesse caso, eu acho que a percepção dessa grandiosidade da paisagem da gruta, que não é só uma paisagem natural, né? Ela também é produzida pelo homem, com inscrições rupestres, com os usos e os percursos que as pessoas foram criando, as trilhas que as pessoas foram criando nessa gruta ao longo do tempo. Tem mais alguns percursos e caminhadas, então, à esquerda, uma aula de campo na comunidade de Montevidinha, em Santa Maria da Vitória, uma comunidade quilombola, e essa pessoa que está segurando esse pano com essa cartografia da própria comunidade de Montevidinha é a Diva, que propôs essa atividade lá e fez essa cartografia com as crianças da comunidade para fazer um mapa da comunidade, né? Então, eu acho que um outro motor importante que a gente tem que perceber na escola e a gente tem que promover e facilitar esse desejo das comunidades de estarem no mapa, né? Eu acho que talvez os mapas existentes atuais não representem toda a diversidade de vivências, experiências comunitárias que existem. A gente precisa de outras cartografias para fazer isso. Bom, a segunda imagem da direita é uma imagem de uma outra aula de campo, onde a gente fez uma caminhada, um percurso na Gruta das Pedras Brilhantes, em São Desidério, numa aula de desenho, para, mais uma vez, ter inscrições rupestres, né? Então, entrar em contato com a paisagem natural transformada pelo homem a partir das suas inscrições. Então, acho que é uma coisa muito poderosa e que eu gosto de mostrar para vocês, porque está muito presente nas nossas paisagens, né? Essa natureza transformada pelo homem, as inscrições rupestres belíssimas. Bom, esses aqui são desenhos de alunos diferentes naquele percurso da orla fluvial urbana do Rio Corrente que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão vendo, né, aos poucos, a transformação da paisagem mais urbanizada numa paisagem mais natural, com mais vegetação, e a aproximação do centro, né, com a passarela muito bem monumental, essa passarela de pedestres, né, e também uma visão no último desenho, embaixo à direita, do antigo porto fluvial, onde atracavam os vapores para descarregar e carregar mercadorias em Santa Maria da Vitória, né? Então, eu fiz essa montagem para evidenciar um método de apreensão da paisagem que foi proposto lá na década de 60 por um paisagista chamado Gordon Cullen, que é a análise sequencial. Quer dizer, enquanto a gente, como pedestre, vai percorrendo uma paisagem, a gente vai desenhando aquela perspectiva, e um desenho vai se somando ao outro, como se fossem quadrinhos, né, para contar a história desse percurso. Bom, esse aqui é um outro exemplo de narrativa visual, uma metodologia parecida, com uma pesquisa proposta pela Beatriz, essa aluna da UFOB, na Feira de São Félix do Coribe, e ela foi a campo na feira para desenhar a feira e contar um pouco sobre essa feira. Então, ela produziu esse caderno, essa narrativa visual intitulada Sexta-feira, e que começa na passarela, né, atravessando de Santa Maria para São Félix para ir fazer a feira, que é o percurso dela. Ela mostra
os vegetais, as barracas, os feirantes, enfim, tem uma diversidade, né, de experiências da feira que ela vai retratando, desenhando ali ao vivo. E aqui mais um exemplo do desenho como intermediador, né, do registro dessa experiência estética e como uma produção estética que acontece em campo, né, nos cadernos. Esses desenhos são desenhos de caderno feitos durante uma aula de campo na cidade de Barra, aqui na Bahia. A gente vê os alunos desenhando ali o rio, as alunas, né? E aí, por fim, né, já que a gente falou das inscrições rupestres, as inscrições urbanas, né? Então, pensar como muitas vezes a gente se propõe a desenhar a cidade, a gente vai recorrer a fotografias, a gente vai recorrer aos mapas que a gente encontra na web, mas a gente também pode aprender o espaço da cidade, desenhar a cidade estando na própria cidade, né? Então, aqui são exemplos de exercícios de desenho da cidade, um deles, inclusive, para aprender o desenho de perspectiva, né? Mas esse não é o único objetivo, e que, na verdade, acabam virando uma ação de desenho, né, com a turma. A turma vai para a cidade, vai olhar, vai observar, vai desenhar e vai conhecer, né? E os olhares muitas vezes mudam, porque quando a gente para desenhar, a gente percebe que a cidade tem coisas que a gente não tinha percebido antes, apesar de muitas vezes passar por aqueles percursos todos os dias. A gente recebe perguntas dos transeuntes que querem saber o que a gente está fazendo, isso gera trocas, né? Pessoas que contam as histórias desses lugares que muitas vezes a gente não conhece. Então, estar em campo, estar na cidade, também nesse caso gera uma experiência muito rica. Bom, aí agora, para sintetizar para vocês, né, eu fiz um esforço, eu acho que eu ainda posso melhorar aqui nos meus diagramas, desculpa a letra, pessoal, mas eu fiz um esforço para tentar sintetizar algumas maneiras da gente perceber a cidade, né? Eu acho que isso pode ajudar a gente metodologicamente para pensar, ao propor uma atividade, que aspectos perceptivos que eu estou valorizando, né? Então, esse primeiro diagrama eu usei para estruturar bem brevemente alguns dos aspectos objetivos que a gente poderia destacar na percepção do lugar, né? Então, seja um bairro, uma cidade, uma comunidade. Dentre eles, então, eu listaria os elementos visuais, que seriam as vias, os limites urbanos, os bairros, os cruzamentos e os pontos marcantes numa cidade. Então, essa é uma metodologia proposta por um urbanista chamado Kevin Lynch. Eu também poderia destacar para vocês a transformação da percepção espacial ao longo do deslocamento, né? Então, eu falei da caminhada como algo que promove uma experiência estética. E a gente tem uma pessoa que foi Gordon Cullen, paisagista, que na década de 60 foi estudar essas relações espaciais que se estabelecem ao se deslocar, né? Então, por exemplo, as relações de continuidade ou descontinuidade do espaço, quando eu percorro, o que eu só posso perceber percorrendo. Bom, além disso, ali no canto inferior à esquerda, tem algumas tipologias comuns nos espaços urbanos, que a gente poderia destacar, procurar estudar, procurar conhecer, transformar em temas de pesquisa de campo, como as praças, os parques, ou a ausência das praças e dos parques, as ruas comerciais, as feiras livres, as escolas e outros espaços de educação, as residências particulares, as indústrias, as hortas, os espaços vazios, etc, etc, etc. Quer dizer, essas tipologias que a gente também pode transformar em temas de pesquisa. Por falta de tempo eu não coloquei para vocês, mas um exemplo que eu também gostaria de mostrar é de um trabalho de alunos que foram fazer um mapeamento afetivo das praças de Santa Maria da Vitória, por exemplo, né? Bom, além disso, tem também as ações humanas na cidade que podem ser objeto da nossa pesquisa e do nosso estudo, né? Então, eu destaquei aqui 4 delas, que eu acho que dão conta de muitas coisas que a gente faz na cidade. Então, a primeira é morar, a segunda é circular, ou seja, se deslocar de um lugar para o outro, depois trabalhar e recrear-se. Então, tem um arquiteto, urbanista franco-suíço, que propôs essas 4 formas de pensar a vida, né? O morar, circular, trabalhar e recrear-se. Eu tenho certeza que se a gente olhar para cada um deles, a gente vai ver que tem uma diversidade de maneiras de morar, de se deslocar,
vários trabalhos diferentes que acontecem na cidade e também várias formas de lazer diferentes, e que elas muitas vezes são particulares aos lugares, às cidades, às comunidades, e elas fazem temas de estudo, de pesquisa muito interessantes. Mas, além dessas percepções mais objetivas do lugar, do espaço, a gente também pode se voltar para as percepções sensoriais, né? Então, isso é uma coisa que tem me interessado muito, porque a gente não percebe as coisas, a gente não pesquisa só com a nossa objetividade, né? As artes e eu acho que também talvez os outros campos de conhecimento estão interessados nos nossos outros sentidos, né? Então, o sentido da visão, ou o olhar, né, pode perceber ofuscamentos, a escuridão, os contrastes visuais, ver objetos e lugares e coisas que promovem maior ou menor atração visual. A gente tem também o nosso olfato, a nossa audição, então os sons, os cheiros, pisar nas folhas, pisar na areia, tocar no cimento, nas pedras, nos troncos das árvores. A gente pode ouvir as vozes, os barulhos da cidade, carros de som passando, que animais urbanos que existem. Existe silêncio, né? Então a gente pode ativar esses sentidos, né? Do cheiro, do ouvido, né? O que tem, o que aquilo me traz? Como eu percebo esse lugar a partir desses sentidos? Eu tenho meu tato também, né? Então, a gente pode pensar que quando eu me desloco, quando eu estou em campo, tem uma energia física que mobiliza meu corpo para isso, né? Que ativa a circulação das minhas pernas, minha circulação sanguínea, como fica a minha respiração ao subir uma ladeira, ao andar num lugar plano, ao sentir pisar na água gelada, né? Sinto cansaço. Como que é o meu contato com os elementos do espaço? Porque a gente não tem uma sala de aula, né? A água, o ar, a areia, etc. E não são só as partes boas, né? Às vezes pode ser um asfalto quente, ou uma água fresca, deliciosa, uma areia gostosa de pisar, mas pode ser também um lugar com um mau cheiro. Isso fazer parte da minha experiência sensorial do lugar. E, por fim, o paladar, né? Que é uma coisa que é muito interessante, porque está muito presente, principalmente nas experiências comunitárias coletivas, que é a experiência de estar junto e de transmitir experiências ao redor da mesa e da comida, né? Então, qual que é o gosto dentro da boca que eu estou sentindo ali, mas qual que é o gosto da água, das comidas e das bebidas, de quem anda, de quem se desloca, vai de um lugar ao outro, né? O café que eu tomo na comunidade, né? Tudo isso faz parte da minha percepção sensorial e pode ser objeto dessa minha investigação estética. E aí, só para fechar, a percepção afetiva do lugar, que é uma coisa que tem aparecido muito. Vocês viram que os meus próprios alunos, vários apontaram da cidade como um lugar de construção de relações afetivas. E aí aqui eu destaquei alguns. Então, as memórias individuais que são ativadas pela paisagem, pelo lugar, pela cidade. Então, ao estar na cidade, muitas vezes, principalmente quando a gente já vive naquele espaço há algum tempo, ou já esteve naquele espaço, as nossas memórias são ativadas. A apreensão da memória coletiva pelas trocas relacionais na cidade, ficou complicado aqui, né? Mas é uma coisa simples, né? É pensar que quando a gente faz uma troca, tem uma relação, escuta uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais velha ouve uma criança falar sobre a brincadeira que ela faz, a gente pode aprender uma coisa nova, né? E algo que às vezes faz parte da memória coletiva. Então, um exemplo que eu gosto muito é nessas caminhadas pela orla fluvial urbana de Salavia, que por muito tempo a gente parava no final para conversar com o seu Raimundo Marinheiro, que foi remeiro nas barcas do Corrente, já idoso, né? Ainda está por lá, a gente às vezes se encontra, dá boa tarde, mas ele contando sobre a vivência e a experiência dele nessa navegação, né, trabalhando como remeiro. Então, é uma transmissão de uma memória que faz parte da memória coletiva da cidade, né. Então, temos também o contato com a percepção do outro, né, então quando a gente está ali se abrindo para ouvir e perceber como a gente percebe afetivamente o espaço, a gente também pode escutar como que o outro percebe aquilo. E às vezes um lugar que para mim pode gerar apreensão ou medo, para outra pessoa pode trazer uma memória afetiva importante. E eu tenho certeza que vocês vão estar pensando em exemplos disso aqui. Temos também o reconhecimento do caráter vivo da cultura. Com um L a mais, desculpa, gente. Reconhecimento do caráter vivo da cultura. Tanto da cultura material quanto da cultura imaterial. Então, a gente percebe quando a gente
está no lugar e ativa a nossa percepção afetiva, o quanto tanto aspectos de cultura material, digamos, um monumento, uma obra de arte, um mural, uma obra arquitetônica, remetem às nossas memórias, aos nossos dados de valor, quanto os aspectos imateriais, né? Então, por exemplo, as memórias do seu Raimundo, né? Uma prática de trabalho, por exemplo, de uma lavadeira trabalhando na beira do rio, né? Isso é um elemento da cultura imaterial que eu posso reconhecer quando estou na cidade. E aí, por fim, as noções de pertencimento ligadas às identidades e diferenças, quer dizer, quando eu percebo que algo é estranho para mim, eu percebo que eu tenho algo de diferente, mas quando eu me identifico, eu me ligo àquilo, né? E eu acho que é muito importante para uma noção de diversidade, onde nós vivemos, perceber que essa diversidade existe na nossa própria cidade, na nossa própria comunidade. Então, estar no lugar, né, e ativar esses afetos permite que a gente acesse isso, né? As diferentes noções de pertencimento, para que a gente também construa o pertencimento como uma coisa que é mais complexa do que ser apenas bom ou ruim, né? Eu vejo muitas vezes uma preocupação quando a gente fala de lugar, de cidade, em promover uma noção de pertencimento entre as crianças e os jovens, né? Mas eu acho que quando a gente se lança na experiência do espaço, a gente percebe que esse pertencimento nem sempre vem como uma coisa positiva e a gente ter um espaço para problematizar isso na experiência também pode ser algo muito rico. Bom, eu acho que eu trouxe bastante coisa aqui para a gente pensar hoje. É um assunto que me interessa muito. Estou à disposição para receber as perguntas de vocês. Meu e-mail é ana.ribeiro@ufob.edu.br. Então, quem quiser me mandar perguntas, pode me mandar por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu acho que tem muito material aqui. Esse material vai ficar disponível, vai ficar gravado e vocês vão poder retornar e voltar e até pensar em maneiras de trabalhar, né? Enfim, se isso que eu falei aqui te fez lembrar de alguma coisa, te tocou em alguma coisa, se remete a alguma experiência que você já fez, entre em contato comigo, vamos conversar sobre isso. Eu acho que é importante a gente fazer essas trocas. Mas é isso, eu acho que, em síntese, o que eu queria falar para vocês hoje, queria agradecer a Cíntia pela introdução, pela apresentação, e desejar a todos um ótimo dia e que continuem acompanhando aqui os conteúdos. Se você perdeu alguma coisa aqui no seminário, os conteúdos vão ficar disponíveis, então vocês podem acessar, tá bom? E desejando uma ótima semana, um abraço para todo mundo. Obrigada, Cíntia.